Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Podemos ficar sentados, queridos irmãos, vamos voltar à palavra. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã vem em forma de pergunta. Quem atraímos e quem afastamos? É o título da mensagem. Quem atraímos e quem afastamos? Uma igreja que anuncia Jesus beneficia de compreender quem tem atraído e afastado. Nós queremos anunciar Jesus, essa é a nossa tarefa, e tendo isso em conta, acreditamos que se olharmos para aqueles que têm sido atraídos, se olharmos para aqueles que se têm afastado, nós vamos ter uma oportunidade para que esse anúncio de Jesus seja ainda mais baseado na palavra e obtenha os frutos que o Senhor Jesus prometeu para nós. Por isso, ter fé em Jesus dá-nos uma atenção real às pessoas que nos cercam. Essa é uma das coisas que nos marca quando nós estamos a ler os Evangelhos. Jesus não estava distraído no meio das pessoas. Jesus não estava sem atenção às pessoas que estavam à sua volta. E essa é uma das marcas dos seus discípulos. Nós somos chamados a estar atentos às pessoas que estão à nossa volta. E é também este exercício que hoje nós queremos fazer com o texto aberto no livro dos Atos, no capítulo 2. Mas para isso, uma vez mais, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele faça acontecer esta vontade no coração de cada pessoa. Obrigado, Senhor, por este domingo aqui na Lapa. Obrigado por aqueles que já adoraram às 9 horas. Senhor, obrigado por todos os nossos planos de adorarmos não só agora, como também da parte da tarde, lá em Algés. Obrigado, porque uma vez mais queremos reconhecer que precisamos de olhar à volta, esticar o nosso pescoço e compreender a vida que existe além da nossa própria vida. Somos apenas mais uma igreja a fazer isto no dia que te pertence de um modo especial, o dia domingo, que está cheio de lugares onde pessoas louvam o Teu nome, ao longo do relógio diferente que os países têm, Senhor. Agora cabe-nos a nós de manhã aqui em Portugal, mas sabemos que por todo o mundo, e ainda hoje já orámos por alguns crentes noutros lugares do mundo, por todo o mundo o Teu nome é adorado, Senhor. E nós queremos Te pedir que durante este tempo Tu me possas guiar para eu pregar a palavra com coragem, com cuidado, para que nós compreendamos melhor a graça que nos tem alcançado e que possamos também ser melhores, Senhor, anunciadores da graça àqueles que ainda aqui não estão e que precisam de Te conhecer. Nós oramos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Volta lá ao texto. Atos no capítulo 2. Este texto é provavelmente dos textos que eu mais tenho pregado nos últimos anos. Aqui na nossa igreja, fora da nossa igreja, fora de Portugal. Eu vou dizer isto, vai parecer muito globetrotter da minha parte, mas eu já preguei este texto em Portugal, já preguei no Brasil, já preguei em Espanha, já preguei na Macedónia do Norte, não é? E parece assim que eu vou a muitos lugares. Não, eu prego sempre o mesmo sermão, como vocês veem. E aqui está, mais uma vez, uma oportunidade diante de nós em que voltamos a este texto. Este texto, eu acho que não é exagerado dizer, pelo menos estou a falar por mim, não é exagerado dizer que foi um texto marcante, quando em 2020 nós estudámos o livro dos Atos dos Apóstolos aqui na nossa igreja, em 2020, logo no início da pandemia. Começámos uma série de mensagens que nos levou meio ano
no livro dos Atos dos Apóstolos. Tu podes ouvir esta série de mensagens na internet. Se fores ao nosso site ou ao YouTube da Igreja da Lapa, vais encontrar essa série de mensagens. Chamava-se Está no Ir. Nesse ano ainda, de 2020, nós resolvemos depois ter uma série de mensagens, já não no Novo Testamento, não no livro dos Atos dos Apóstolos, mas no Velho Testamento, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Essa série chamava-se Sabes e era acerca do discernimento. E uma das pontes que se fazia era, a partir do texto de Atos 2, o discernimento que nós devemos ter para, com a palavra aberta, sabermos distinguir uma coisa da outra. Foi a mesma lição que depois aplicámos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, quando Salomão, em sonhos, pediu a Deus não fama, não fortuna, não poder, mas pediu, lembram-se? Pediu sabedoria. Então, em 2020 foi uma das ênfases. Pelo menos eu lembro-me dela. Não sei se tu te recordas, mas uma das ênfases que ficou comigo de 2020 é que o discernimento é a capacidade de nós abrirmos a palavra de Deus em igreja e, a partir dessa leitura comunitária, nós sabermos distinguir uma coisa da outra. Eu não sei se tu estás a seguir o Pastor Mark nas redes sociais, mas eu quero te convidar a poderes fazer isso e seguires também a conta da igreja onde o Pastor Mark pastoreia hoje, Church in the Valley, em Alhambra, em Los Angeles. Mas uma das coisas interessantes, e isto aquece sempre o meu coração, é que o Pastor Mark agora começou a fazer a mesma coisa que nós fazemos aqui, portanto, um excerto de vídeo da mensagem, e o excerto de vídeo da mensagem do Pastor Mark na semana passada dizia uma vez mais isto que eu também te quero dizer. Significa que o tempo que nós passámos juntos marcou-nos a um ponto que, mesmo quando nós estamos distantes, continuamos a enfatizar as mesmas coisas. E o que é que o Pastor Mark pregava na semana passada e eu volto a pregar aqui esta semana? Que o discernimento é esta capacidade, ao abrires a Bíblia na igreja, saberes distinguir uma coisa da outra. Era isto que estava aqui a acontecer. Porquê? E agora vamos voltar ao texto. Eu vou dar-te assim alguns segundos para tu te voltares a contextualizar com Atos 2. Então, toma uns segundos e lê o início do capítulo 2. Quem é que se tinha... Vou fazer perguntas e respostas breves, está bem? Quem é que se tinha ido embora há pouco tempo? Jesus. Como é que Jesus se tinha ido embora? Como? Ascendeu, não é? Apanhou um ascensor. Ascendeu. O que é que Jesus tinha dito à igreja que ia acontecer? Está lá no capítulo 1, verso 8. Assim, não precisam de ir lá. O que é que Jesus tinha dito que ia acontecer? Que eles, os discípulos, os seus seguidores, eles iam receber a virtude do Espírito Santo. Com essa virtude do Espírito Santo, com essa descida do Espírito Santo, o que é que deveria acontecer nas pessoas que seguem Jesus? Eles deveriam ser o quê? Testemunhas. Deveriam ser testemunhas onde? Em primeiro lugar, deviam ser testemunhas onde? Em Jerusalém, que era onde eles estavam. Em segundo lugar, eles deviam ser testemunhas onde? Em toda a Judeia. Depois, onde é que eles deveriam ser testemunhas também? Não era só na região deles. Deviam ser testemunhas na Samaria. E depois, além da Samaria, que não era uma zona pela qual eles tivessem muita simpatia, onde é que eles deviam ser testemunhas também? Os confins da terra, até ao fim do mundo, ok? Esta era a expectativa criada por Jesus. No dia de Pentecostes, olha aí capítulo 2, logo no início, no verso 1, Jerusalém estava cheia de gente. Porquê? Porque era o dia da festa do Pentecostes. Então, significa que de todo o mundo mediterrâneo havia pessoas que estavam em Jerusalém. O que é que acontece? Cumpre-se aquilo que Jesus tinha dito que ia acontecer. Sabes porquê? Porque quando Jesus diz, a coisa vai cumprir-se. Amém? Se Jesus diz, acredita que vai acontecer. Sabes porquê? Porque tu não estarias aqui se a palavra de Jesus não surtisse efeito. Porque tu só existes porque Jesus é o Verbo. E o Verbo é quem cria tudo. Quando o Verbo diz alguma coisa, acredita, vai acontecer. Tu queres estar do lado do Verbo, não queres estar contra o Verbo. Então Jesus disse e aconteceu. Como é que o Espírito Santo desce? Em forma de línguas de fogo. O que é que acontece extraordinário com as pessoas que estão a receber o Espírito Santo? Tens o livro de Atos, força. O que é que acontece de extraordinário com as pessoas que estão a receber o Espírito Santo?
Elas falam em línguas. Elas tinham tirado um curso no Cambridge para falar em línguas ou no British Council para falar em línguas. Elas não tinham tirado cursos. Isso era um sinal extraordinário, sobrenatural que o Espírito Santo lhes estava a dar ao descer sobre eles. O Espírito Santo quem é? É um amigo de Deus. O Espírito Santo é um amigo de Deus, é um anjo de Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Então, aquelas pessoas ao receber o Espírito Santo estão a falar línguas. Elas não tinham tirado cursos para aprender aquelas línguas. Isso, qual é a reação que cria nas pessoas que estão a assistir? Porque isto está a acontecer publicamente. Isto não está a acontecer à porta fechada. Por isso é que nós também nunca fechamos a porta. Uma igreja, quando tem cultos, nunca pode fechar a porta. A porta tem de estar sempre aberta, porque a obra do Espírito Santo não acontece à porta fechada. Acontece à porta aberta. Então, as pessoas começam a ver aquilo a acontecer. Qual é a reação das pessoas? Há várias reações. Há uma mais positiva, há mais negativa. Qual é a reação negativa? Eles julgam que para aquela língua estar solta àquele ponto, se a língua está assim tão solta, porque vocês sabem, uma das coisas que o álcool tem o efeito de fazer nas pessoas, o álcool solta a língua das pessoas. Cuidado com o álcool, porque a tua língua pode ficar solta. Então o que é que eles pensaram? Eles fizeram uma interpretação cínica do milagre. A interpretação cínica do milagre deixava o milagre ser milagre. O milagre passava a ser uma miséria, que era tão cedo de manhã e eles já estavam com os copos. E é isso que suscita o primeiro sermão da história da Igreja. Passa a vida a repetir isto. O que suscita o primeiro sermão da história da Igreja, o primeiro curso de homilética, o primeiro curso de pregação, vem para o apóstolo Pedro dizer que os cristãos não são bêbados. Uma igreja que começa assim, começa em grande. Porque significa que o primeiro anúncio do Evangelho, como ele é feito na história da Igreja, vem de uma acusação. E aí, agora, finalmente, volta lá ao verso 14, onde nós chegamos. Precisávamos dar esta volta. É nesta altura em que Pedro o que é que vai fazer? Pessoal, vocês estão a entender isto mal. E uma vez mais vou repetir uma das coisas que é das coisas mais repetidas aqui na Igreja da Lapa. Se tu não fores guiado pelo Espírito Santo através da leitura da palavra no contexto da Igreja, aquilo que é mau tu podes entender como bom e aquilo que é bom tu podes entender como mau. Então o que Pedro está a dizer, olha pessoal, isto não é uma bebedeira, isto é o cumprimento daquilo que os nossos pais esperavam. E é por isso que ele cita o livro do apóstolo Joel, porque o Espírito ia ser derramado a todos. E é o que está a acontecer, o Espírito está a ser derramado a todos. Portanto, pessoal, isto não é uma miséria, isto é um milagre. Porque é que uma vez mais falamos nisto? Porque é daqui que nós queremos partir, mesmo tendo em conta que agora vou para outro assunto. Mas tenho sempre de voltar a dizer isto, sempre que o texto está aberto em Atos 2. Se tu não estiveres numa igreja que prega a palavra, a tua capacidade de tu descodificares o que te está a acontecer é muito pequena. Tu provavelmente corres o risco de entenderes as coisas boas que te estão a acontecer como más e entenderes as coisas más que te estão a acontecer como boas. Por isso é que o lugar do cristão é necessariamente a igreja. Porque a igreja é o lugar onde o Espírito Santo, a partir da palavra pregada, discerne a nossa própria existência. Se tu não vives na igreja, a tua capacidade de compreenderes a tua vida é diminuída. Tu precisas de estar na igreja, a ouvires a palavra de Deus. A palavra tem de estar no centro. Porquê? Porque este é o modelo que foi logo deixado no livro dos Atos dos Apóstolos. Às vezes nós, em Atos 2, nós concentramos nas coisas extraordinárias. E não há nada de errado com isso, em concentrarmos nas coisas extraordinárias. Mas deixa-me dizer-te a coisa que não é extraordinária, mas que também provém de uma origem sobrenatural. Qualquer igreja que se mantém a pregar a palavra de Deus está a ser guiada pelo Espírito Santo. Mesmo quando não existem sinais extraordinários. Portanto, sempre que tu encontras uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, o sustento disso é sobrenatural. Porque é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que está a fazer essa obra. Então, a partir de uma igreja onde a palavra é pregada, como tiveste o modelo no dia número 1 da igreja, vais ter o modelo no dia 300, 400, 1000, seja o dia em que for que a igreja vai. E a igreja já leva muitos dias de vida. O que é que tu vais descobrir na igreja que prega a palavra de Deus? Tu vais adquirir em comunidade um dom de discernir as tuas próprias circunstâncias.
Então, é aqui que eu quero fazer este ponto para começarmos a falar das circunstâncias da Igreja da Lapa, agora que estamos no início desta nova série e pensamos em fazer planos não só para este ano 2025, mas para o futuro. Tendo em conta que quando o Espírito Santo é dado à Igreja, há muitos que interpretam a maravilha como uma miséria, portanto, estavam a interpretar as línguas que estavam a ser faladas como se fosse uma bebedeira, a palavra pregada distingue uma coisa da outra e determina quem pelo Evangelho é atraído ou afastado. Tu vais encontrar esta frase agora aqui. É a palavra pregada que vai determinar as pessoas que se juntam à Igreja e as pessoas que não se juntam à Igreja. Quantas pessoas é que depois daquele culto, quantas pessoas é que depois daquele sermão pregado por Pedro se adicionaram à Igreja? Quantas? Está lá a dizer no final do capítulo 2. Quantas? Quantas? 3.000. Uau! Grande sermão, Pedro. Estima-se que logo ali no início a igreja em Jerusalém juntaria cerca de 7.000 pessoas, porque geralmente, como tu viste hoje na lista que a Anice leu em Neemias, geralmente na Bíblia, nas listas, quem é que aparecia? Apareciam os homens, porque os homens representavam a casa toda. Portanto, estima-se que em pouco tempo esta igreja em Jerusalém juntava 7.000 pessoas. Uau, 7.000 pessoas. Alguns de vocês eventualmente já passaram por igrejas com esses números. Em Portugal é quase como nevar em Lisboa. É raro pensarmos em igrejas com tanta gente. Que eu saiba, em Portugal não existe nenhuma igreja evangélica com esse número. Mas eu quero enfatizar, sobretudo, o final da ideia. É a palavra pregada que deve ser o motor das pessoas que chegam. E também deixa-me dizer que esta é a parte menos agradável, mas que eu já tenho pregado noutras ocasiões. E das pessoas que a Igreja afasta. Deixa-me dizer-te isto, depois nós vamos trazer o número, porque o Manel já fez um cálculo disto também. E hoje eu tenho alguns números ainda mais para te mostrar. Portanto, esta série de mensagens vai render números e essas figuras. Mas, aliás, eu posso, assim de memória, o Manel é capaz. Porque um dos exercícios que nós fazemos e que temos feito no presbitério no último mês é um cálculo das pessoas que já passaram, que já foram membros e que já não são. Tens uma ideia? Mais ou menos. Quantas? 70 pessoas nos últimos 13 anos foram membros desta igreja e já não são. Atenção, isto não significa que é por um motivo só que deixaram de ser. Portanto, estamos a falar de pessoas que, por exemplo, foram membros e que foram para outros países. O Eduardo e a Débora, a família Santos hoje, são um bom reflexo, ainda por cima, tendo em conta que foram nossos diáconos. Portanto, estamos a falar de pessoas que deixaram de ser membros por boas razões, mas também estamos a falar de pessoas que deixaram de ser membros, eventualmente porque foram disciplinadas e, infelizmente, não se arrependeram e abandonaram a igreja. Isto para te dizer, se isto diz respeito apenas a membros, uma coisa que eu quero que tu penses é que o número das pessoas que já passou por aqui e que foi embora já dava uma igreja razoável. Porque se estamos a falar de 70 pessoas, estamos a falar de um universo a dobrar, provavelmente. Mais de 100 pessoas, seguramente, já passaram pela Lapa nos últimos 10 anos e seguiram a sua vida. Quando aqui há uns tempos nós fizemos um retiro, o presbitério fez um retiro com os novos obreiros, com o Newton e com o João, nós tivemos um exercício de oração e de jejum. Portanto, passámos uma boa parte do dia em jejum e oração e eu queria orar com eles a lista dos membros. Então, eu mantenho uma lista que já tem alguns anos e eles começaram a notar as pessoas pelas quais estávamos a orar e que já não estavam na igreja. E a determinada altura, já não me lembro se foi o Newton, não me lembro se foi o João, mas um deles disse, uau, este pessoal já dava outra igreja, de facto. As pessoas que ainda se mantêm na nossa lista de oração, na minha lista de oração, e que já cá não estão. Porque fazer um trabalho de uma igreja não se reduz àqueles que tu estás a ver. Há tanta gente que já passou aqui e que já foi embora. Portanto, só as pessoas que já passaram e não estão davam uma igreja jeitozinha em Portugal. Okay? É isto que nós queremos fazer hoje. Fazer algumas contas e perceber quem é que nós somos. Portanto, a pergunta é esta. Como é que nós aplicamos esta verdade que tu encontras aqui no início de 2025? E como é que colocamos esta vontade no mapa? Continuando a fazer contas, ao nosso tempo e ao nosso número, podemos fazer alguns desenhos acerca das pessoas que temos atraído. Então, hoje são só apenas 3 figuras, eu não quero levar muito tempo, a última mensagem levou 55 minutos,
Portanto, é verdade que foram muitos gráficos. Hoje eu só quero mostrar 3 gráficos, mas para nós entendermos quem é que a Igreja da Lapa tem atraído. E agora vou ficar no atraído. No sermão está o afastado também. Mas o afastado vai ser mais um aperitivo para hoje. Não vamos falar nas pessoas que temos afastado, mas sobretudo naquelas que temos atraído. E, portanto, quero primeiro mostrar-te um gráfico, não mostro ainda, quero primeiro mostrar-te um gráfico que mostra as origens das pessoas que são membros aqui na Igreja da Lapa. Quero só voltar a lembrar um número da semana passada, que é, recorda-te que na nossa igreja, e agora estou a falar de membros, ok? De membros. Na nossa igreja, só 3% dos membros estavam nesta igreja antes de 2012. Só 3%. O que significa que 97% das pessoas que estão nesta igreja chegaram de 2012 para cá. Nós não conseguimos fazer a estimativa ainda do ano em que... Bem, conseguimos. Eu depois vou pedir isto ao Manel. Ok, a partir destas pessoas todas, a pergunta hoje é de onde é que esta gente vem? E estamos a contar todos, não só os 97%, como os 3% que já cá estavam. Mas a pergunta agora é, de onde é que esta gente veio? Imagina alguém que tinha estado cá em 2010 nesta igreja e se tinha ido embora e por alguma razão chegava em 2025 e dizia, uau! De onde é que esta gente apareceu? Ok? Então vamos lá. Primeiro gráfico. Qual é a origem desta gente? Estamos a falar de membros. Uma vez mais, deixa-me fazer-te a distinção entre membros e congregação. Quem são os membros? Os membros são aqueles que fazem parte da Igreja da Lapa. Quem é a congregação? São as pessoas que frequentam a Igreja da Lapa, membros e os outros. Portanto, estes são números só para membros. 78 membros da nossa igreja, fez esta estimativa o nosso querido diácono Manel, também com a ajuda, nos últimos dias, com a ajuda de João também. 78 membros da nossa igreja têm origem pentecostal. E aqui pentecostal eu não vou hoje, ok, já fiz esta explicação no primeiro turno e vou fazer. Pentecostal nós estamos a juntar todos. Portanto, quer o pentecostalismo clássico, quer neopentecostais. E, por favor, eu já aprendi essa lição da semana passada, há sempre coisas que nós vamos dizer, maneiras como vamos organizar, que vão ferir susceptibilidades. Mas, por favor, portanto, imagina que alguém está aqui, a Assembleia de Deus Raiz, mesmo a Assembleia de Deus Clássica, e diz, mas há uma grande diferença entre a Assembleia de Deus e outro que está aqui que se converteu na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sei que há diferença, ok? Meus irmãos, eu sei que há diferença, mas para nós simplificarmos as contas, estamos a juntar tudo. Portanto, no pentecostalismo estão pentecostais clássicos e neopentecostais. 78 membros vêm do pentecostalismo. Batistas é o meu caso. Eu cresci numa família batista. Deixem-me anunciar, caso alguém se tenha distraído, a Igreja da Lapa é a segunda igreja evangélica batista de Lisboa. Portanto, somos batistas, esta é a nossa denominação, mas curiosamente somos 61. Somos 61 que têm origem batista. Origem presbiteriana, 18, têm origem presbiteriana. Origem católica, 17 pessoas. Preciso fazer aqui uma nota. Quando nós estamos a colocar isto em termos de denominação de origem e colocamos católica, não significa que nós olhamos para a Igreja Católica como olhamos para as igrejas pentecostais ou presbiterianas. É só porque, à falta de melhor nomenclatura, esta é aquela que nos dá uma ideia geral. Só para explicar isto. Porque, por exemplo, mesmo acreditando eu que Deus salva católicos, a minha postura como pastor em Portugal é que o católico precisa de se converter. Ao passo que não parte desse princípio para o irmão pentecostal, nem parte desse princípio para o irmão presbiteriano ou de outras origens evangélicas. Portanto, quando tu encontras ali católico ao lado presbiteriano, batista, pentecostal e outras denominações, não é uma avaliação qualitativa. É quantitativa para nós termos ideia da nossa origem. Portanto, 17 pessoas vêm de um contexto católico. Outras denominações podem ser diversas, por exemplo, Igreja dos Irmãos e outras. Igreja Congregacional. Portanto, são 10 pessoas. Agora, vamos colocar isto no esquema trivial pursuit, nos queijinhos, porque eu acho que é mais bonito. Próximo esquema. Ok, este é o meu gráfico preferido. Vou dar alguns segundos para tu olhares para o gráfico e para tu veres os mesmos valores, só que traduzidos agora num círculo.
Ok? Esta é a Igreja da Lapa, em termos de membros, em janeiro de 2025. Os membros depois vão receber mais tarde estes documentos na segunda Assembleia que nós tivermos este ano, está bem? Portanto, vão receber estes documentos mais tarde, mas sim, se quiserem, fotografem, fiquem com uma ideia, porque nós somos esta Igreja. Não resisto a fazer uma nota semelhante à nota que fiz a semana passada. E eu sei que usei termos rijos para isso. Idealmente, aquilo que nós queremos ver a acontecer, por causa das palavras que Jesus disse, é que nós gostaríamos que este número de origem católica, estes 9%, fosse um número muito superior na nossa igreja, porque isso significaria que, de facto, estávamos a evangelizar mais. E há até aqui um valor que ainda nem sequer existe e que nós gostaríamos que existisse, porque também seria um valor resultante de nós estarmos a evangelizar mais. Que valor é que é esse que não existe e que deveria existir? Ateus. Porquê que não existe aqui uma percentagem de ateus? Eu sei que muitas vezes pessoas que vêm de um contexto católico, na prática, viviam como ateus. Mas, de facto, nós gostaríamos que este número de 9% de origem católica fosse maioritário e que maioritário também pudesse ser o número de ateus. Significava que a nossa igreja estava a ser um lugar onde as pessoas se convertem. O que é que isto na prática significa? Significa que a nossa igreja é um lugar onde crentes evangélicos se relocalizam aqui. Nada contra. Estamos contentes pelo crescimento que Deus tem dado à Igreja da Lapa. Mas temos de ler este gráfico reconhecendo que a evangelização não tem sido o nosso forte e que deveria ser. Também é este gráfico que ajuda a explicar porque é que nós, sendo uma igreja batista, podemos ter uma rotina que, em grande parte, não é apenas a continuação da rotina batista noutros lugares das igrejas batistas em Portugal. Também é isto que explica uma certa abertura da nossa igreja para, sendo batista, não ser necessariamente caricaturável como outras igrejas batistas, às vezes são mais parecidas umas com as outras. O que eu te quero dizer, sem vergonha, mas também sem vaidade, é que é verdade que a Igreja da Lapa é uma igreja batista, mas em grande parte ela não é semelhante a outras igrejas batistas em Portugal. Isto significa grandes oportunidades para nós. E deixa-me só, esta é uma nota minha, ok? É um dos privilégios que Deus me tem dado no ministério. Estes 42% de origem pentecostal, para mim, têm muita importância, como têm todos os outros. Mas têm sido esses 42% de origem pentecostal que também têm trazido oportunidades novas à Igreja da Lapa e têm trazido à Igreja da Lapa uma capacidade de não ter de viver presa a algumas coisas que, infelizmente, às vezes marcam a rotina batista em Portugal. E digo isto como batista. Eu já não vou a tempo para deixar de ser batista, meus irmãos. Okay? Portanto, eu vou ser batista até morrer, provavelmente. Já não tenho tempo. Amo o pentecostalismo de um modo especial, é verdade, não me envergonho disso. Mas é batista que eu sou. Portanto, ao dizer isto, os irmãos de origem presbiteriana ou de outras denominações não fiquem ciumentos. O mundo evangélico é, para mim, sinal da graça de Deus. Eu sei que isto é à parte, mas deixa-me aproveitar para dizer. Para mim, a diversidade evangélica não é um problema a resolver. Para mim, a diversidade evangélica não é um problema a resolver. É a manifestação da graça de Deus. Portanto, eu não olho para a diversidade evangélica pensando todos têm de ser batistas como eu. Eu não olho para a diversidade evangélica pensando todos têm de ser calvinistas como eu sou. Eu não olho para a diversidade evangélica pensando todos têm de cultuar como eu cultuo. E sabes porquê que eu não olho assim? Porque a minha igreja é assim. E Deus tem-me demonstrado que o facto de termos origens diferentes não nos leva a desprezar as coisas boas que há na nossa diversidade. Claro que nós sabemos que é preciso uma doutrina clara. E nós na Lapa não queremos ter vergonha de expor a nossa doutrina clara. Passamos 3 meses a apresentar a nossa doutrina às pessoas. Sermos claros na proclamação da palavra. Mas é por isso que para mim a diversidade evangélica também não é um problema a resolver. Porque a diversidade evangélica está na Lapa e tem sido uma bênção para a Lapa. Amém? Amém.
Ok, a última figura que eu quero mostrar-vos é uma figura que eu estava ao longo da semana a pensar, e conversando com o pastor Filipe, pensar como é que vamos, a partir deste princípio de Atos 2, explorar e trazer aqui algumas razões de reflexão para nós. E a determinada altura pensei em pedir ao Manel: Manel, será que é possível nós termos assim uma espécie de... Não é retrato robô, porque retrato robô é quando crimes acontecem, não é? Então não é um retrato robô, mas será que é possível chegarmos a uma figura média da pessoa que está na Igreja da Lapa? E o Manel vai explicar sucintamente, ainda antes de se mostrar a imagem. Manel, explica lá o que é que tu fizeste para trazermos aqui um retrato do membro médio da Igreja da Lapa. As pessoas estão-se a rir quando eu venho para aqui. Eu não vou fazer as neiras como da última vez. Mas nós olhámos para as várias dimensões e tentámos ver aquilo que se encontra mais. Por exemplo, se há mais pessoas do sexo feminino ou do sexo masculino, qual é que é a denominação que é mais normal. Por exemplo, obviamente já vimos que é pentecostal. E numas tivemos que fazer médias. Por exemplo, o ano de integração da Igreja, eu não podia só olhar para o ano em que mais pessoas entraram, mas tive que olhar para todos os anos onde as pessoas entraram e ver qual é que era a média, mais ou menos, em que ano calhava. O que vai acontecer é que a pessoa que vocês vão ver ali projetada, ela não existe. Não há ninguém que encaixe naquelas características todas juntas. Há muitas pessoas que estão a contribuir para aquele... há pessoas que estão muito próximas disso, mas não há ninguém que tenha chegado ainda àquela referência máxima. Então vamos revelar quem é o vencedor do cidadão médio, até soa mal, o cidadão médio da Igreja da Lapa. Mostra lá. Quem é o cidadão médio da Lapa? É uma mulher entre os 31 e os 40 anos, nacionalidade portuguesa, de origem pentecostal, com 2 filhos, foi recebida por transferência, por aclamação. O ano em que, de facto, portanto, o ano médio é 2020. Curiosamente não é com mais pessoas, mas é quando tu vais fazer a média de todos. Exatamente. E, naturalmente, chegou já depois da revitalização. Portanto, este é um retrato que eu gostava que vocês pensassem um pouco nele. Atenção, quero agora fazer pequenas qualificações. Mas esta é a pessoa que tu vais encontrar aqui mais. Como o Manel explicou, não significa que a vás encontrar mesmo, que ela não existe. Ela é uma projeção para ser um reflexo da maioria. Mas é interessante, eu gostava que ficasses com esta ideia. Quero qualificar rapidamente. Graças a Deus, esta maioria feminina está equilibrada. Porque, como tu sabes, ou podes saber, em alguns casos, a circunstância nas igrejas evangélicas é haver um número muito superior de mulheres em relação aos homens. Graças a Deus, a maioria feminina na nossa igreja são 51%. 51%. Estamos a falar de membros, não é? Porque se fizéssemos uma contagem, se calhar toda a congregação até podia já ser diferente. Mas, portanto, as mulheres estão numa maioria de 51%. A idade está entre os 30 e os 40. No outro dia, a minha mulher, a Ruth, dizia-me que estava a falar, era com quem? Com a Marta Pinto, não é? E a Marta estava a dizer que já estava acima do número médio. De facto, nós estamos acima do número médio. Portanto, mas a média está entre os 31 e os 40 anos. A nacionalidade é portuguesa, por enquanto, no sentido em que é possível, e se o crescimento da Igreja continuar com as mesmas características, provavelmente em breve poderá não ser portuguesa e tornar-se brasileira. Origem pentecostal. Número de filhos, 2. Aqui esta é a minha nota, eu não sou estatístico, quem trata das contas é o Manel, mas eu até diria que geralmente a média é 2 a caminho de 3, não é? Mas aí a média não consegue dizer se a mulher parou nos 2 ou se está a pensar no terceiro. E lá está, são recebidas por aclamação. O ano de integração média é 2020 e naturalmente tudo isto aconteceu depois da revitalização que foi feita quando a Igreja de São Domingos Benfica se juntou à Lapa. Deixa-me ainda só fazer uma última qualificação. Eu diria, e aqui já estamos a entrar num campo mais especulativo, mas eu diria do conhecimento que tenho como pastor desta Igreja, eu diria que uma razão é a procura de uma Igreja onde a pregação da palavra seja mais clara e o ensino mais exigente. Mas isto os números já não conseguem detectar. Portanto, nesta jovem mulher, entre os 30 e 40 anos, portuguesa, de origem pentecostal, com 2 filhos, no geral, ela quer encontrar um ensino bíblico mais claro e profundo. Agora, junta os pontos. O que eu vou fazer agora, vou só fazer um comentário.
Porque o meu propósito ao mostrar-te estas figuras é que possa nascer agora uma fome para nós começarmos a refletir não só nas pessoas que temos atraído, como afastado. Mas isto para te dizer que o que aqui está em causa... Está bem, Ivone? Está no período... Ela vai começar a chorar. Isso. Pronto, já passou. Ela estava a ganhar o fôlego ainda. Coitadinho. Ela é forte. Isso. Voltando aqui, ia-te dizer que uma das coisas que está em causa e que não acontece ao calhas... Está aqui o pai. Está bem, ele está bem. Mas uma das coisas que está aqui em causa é: não julgues que é por acaso que a nossa igreja se notabiliza à custa do ministério das mulheres. Olha aí a fotografia. E quando eu pedi o desenho ao Manel, só pedi o desenho. Mas não julgues que é por acaso que provavelmente o ministério da Lapa que mais influencia pessoas fora da Lapa é o Ministério das Mulheres, em que os estudos das nossas mulheres são feitos não somente na Lapa, mas são comprados para outras igrejas. Felizmente não há um grande desequilíbrio entre as mulheres e os homens no que diz respeito ao número. Mas já estás a ver onde é que eu quero chegar com estes desenhos que te trago hoje. Vamos começar a pensar nas implicações disto, não só em relação às pessoas que temos atraído, mas em relação às pessoas que queremos atrair. E só vou oferecer-te um ou outro aperitivo. Mas se a nossa igreja se demarca pela presença da mulher, significa que provavelmente para os homens têm de ser mais ativos. Porque as mulheres já estamos a ver que elas são ativas. Mesmo que a percentagem, felizmente, não seja tão dispar. Percebes? Então, o meu propósito hoje, eu não vou elaborar mais com números, não vou elaborar mais com reflexão, mas é trazer à igreja e dizer assim: pessoal, esta é a nossa igreja. Vamos começar a tirar algumas consequências da nossa igreja. Se andamos de volta de compreender a Lapa no mapa e no tempo, não é inadequado pensar em que pessoas queremos atrair. Se por um lado estamos a ver as pessoas que já foram atraídas, eu gostava que tu começasses a pensar junto comigo nas pessoas que nós queremos atrair. É por isso que quando eu te mostro estes gráficos, te mostro os números que são grandes e te digo quais são os números que nós gostaríamos que fossem maiores do que são. Em teoria, nós queremos atrair todas as pessoas. Podes dizer: pastor Tiago, mas nós queremos atrair um tipo de pessoas em particular? Não, nós queremos atrair todas as pessoas. Mas tendo em conta aquilo que nós vamos ler na Lapa, no mapa, é importante começarmos a ser mais ativos para atingir pessoas que eventualmente não tenhamos tão representadas entre nós. Na prática, e olhando para estas estimativas, talvez uma estratégia para chegar a estas pessoas que ainda cá não estão se justifique. Gostaria de, nesta manhã, abrir o assunto para a nossa reflexão, para nós começarmos a matutar biblicamente nisto. E eu, quando conversava com o pastor Filipe acerca disto, nós já sabíamos que uma das coisas interessantes que viria de uma série de mensagens assim é que viriam perguntas, viriam questões, viriam anseios ao de cima. Na quinta-feira, já alguns desses anseios, dessas perguntas foram tratadas, mas o que eu quero estimular a igreja é na quinta-feira, que é o tempo em que nós temos para conversar, para dialogar mais uns com os outros, porque as perguntas que o sermão suscita são apresentadas. Na quinta-feira nós começarmos, de certa maneira, a trabalhar além destas referências que já aqui temos. Por isso mesmo, tu podes estar a pensar em algumas coisas. Toma nota naquilo que estás a pensar. Envia as tuas perguntas para mim e para o pastor Filipe. Na quinta-feira nós vamos falar sobre isto. Se tu não conseguir estar fisicamente aqui, na quinta-feira, na reunião das 8, pelo menos usa a internet. O número das nossas quintas-feiras, deixa-me dizer, vou aproveitar que estou com a mão na massa, o número está a subir das nossas quintas-feiras. Éramos mais do que 70 pessoas na última reunião de quinta-feira. Sabes quantas pessoas é que nós costumávamos ser antes da pandemia? Sabes quantas pessoas é que nós costumávamos andar antes da pandemia? Portanto, em 2020, há 5 anos. Geralmente éramos uma dúzia de pessoas. Eu fico muito contente sempre que somos mais do que 50 pessoas.
à quinta-feira. E deixa-me dizer, eu sei que a nossa vida é complicada. E eu não quero pedir aqui nada que te coloque numa posição desvantajosa, mas acredita que a quinta-feira tem cada vez mais importância para quem quer estar envolvido com o dia-a-dia da igreja. Eu sei que pelo facto da mulher média, do cidadão médio ser esta mulher com 2 filhos, é curiosamente a mulher que muitas vezes não consegue vir à quinta-feira porque está a cuidar dos filhos. Mas isso não significa que o marido não possa vir. Durante anos, a Ruth não sabia o que era uma reunião de quinta-feira, mas eu estava cá. Há muitos maridos, eu disse que a coisa para os homens ia começar a ficar pior. Há muito marido que podia estar aqui à quinta-feira e que eu duvido que esteja a mudar fraldas em casa. É melhor voltar à palavra. É aquele estímulo. Eu disse na quinta-feira que ninguém se convencia com culpa, né? E agora eu reconheço, agora caí na tentação de vos fazer sentir culpados. O Espírito Santo que faça o seu trabalho na tua culpa. Quero terminar esta mensagem. Quem nos orienta é o Espírito Santo revelado na palavra e discernido na igreja. Podemos ter a garantia de que é o Espírito Santo que vai fazer a sua obra. E uma vez mais eu quero fazer aqui uma qualificação que tenho feito em todas as mensagens, porque essa qualificação é importante. O facto de nós estarmos a olhar para estes números e a querer projetar crescimento não significa que nós podemos garantir crescimento. Já te disse isso uma vez, vou voltar a repetir aqui, que fique bem claro. Eu, Pastor Tiago, não posso garantir que a Igreja da Lapa vai continuar a crescer. Não posso garantir isso. Agora, o que posso garantir, que já preguei no primeiro sermão, preguei no segundo e vou pregar no terceiro, é que se a ordem de Jesus é em função da multiplicação das testemunhas, aquilo que caracteriza o comportamento das pessoas na Igreja da Lapa tem de ser a multiplicação das testemunhas, mesmo que possa ser um fruto que nós não provamos aqui. Pode até ser o caso para o ano termos menos gente do que hoje temos, mas nós vamos agir em conformidade com o que Jesus diz. E o que Jesus diz é que nós tínhamos de ser testemunhas até aos confins da terra. Por isso, planeemos com base em Jesus ser o centro de uma proclamação que é atenta às pessoas à nossa volta. Eu não quero fazer uma crítica a pessoas que não precisam da minha crítica para nada. Mas sabes que uma das coisas que eu sempre quis aproveitar e sempre sonhei isto, logo desde os primeiros tempos em que nós começámos a plantação da igreja, lá na Igreja São Domingos Benfica, em 2007, que era termos sempre uma oportunidade todos os anos para olhar para quem nós somos na realidade e pensarmos naquilo que Deus nos tem dado. Um dos problemas é que muitos crentes evangélicos não olham para a realidade das suas igrejas e vivem num mundo distraído de abstração, não compreendendo as pessoas que estão a servir e que devem continuar a servir e as outras que ainda não estão a servir, mas que deveriam servir também. É por isso que nós gostamos, no princípio do ano, de gastar tempo a olhar para dentro, para ir para fora. Não é para ficarmos, uau, a Lapa, as coisas estão a correr bem. Eu não quero que tu te sintas contente por aquilo que está a acontecer na Lapa. Eu quero que tu te sintas contente por aquilo que deve acontecer na Lapa no futuro e que te envolve a ti. E isso não vai acontecer sem tu seres atento às pessoas à tua volta. O Deus que nós adoramos, e aqui quero terminar, o Deus que nós adoramos nunca andou distraído quando encarnou em Jesus. Jesus não andava distraído no meio do povo. Uma das coisas que te vai surpreender quando tu lês os Evangelhos é que Jesus está atento e às vezes vai notar na pessoa em que mais ninguém nota. Às vezes vai ter olhos para a pessoa que mais ninguém vê. Às vezes vai mudar a vida da pessoa em quem ninguém queria tocar. Como é que nós cristãos podemos viver na companhia de pessoas a quem não damos atenção, em quem não servimos de coração, como o Senhor nos serviu a nós, através da morte de cruz? E como é que nós, cristãos, vamos cultivar uma indiferença às pessoas que não estamos a atingir? Nós não sabemos se as vamos atingir, mas nós vamos comportar-nos de acordo com o poder que nos mobiliza para tal. Precisamos de adorar este Senhor para ganharmos essa capacidade que nos é dada inteiramente pela graça de Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Obrigado, Senhor, por este encontro contigo, com o teu povo, com a tua missão. Ajuda-nos a cumprir a tua missão.
Obrigado por tudo o que tens feito nesta igreja. Nós queremos ser uma igreja obediente ao que Jesus manda. Porque não há nada que Jesus diga que fique pela metade. Senhor, dá-nos por isso a capacidade de olhar para dentro, para ganharmos mais olhos para fora, Senhor. Recebam a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre. Amém.